Bom dia, meus amigos que nos ouvem e nos assistem. Hoje, dia 3 de junho de 2022. Mais um programa, Semana no Congresso Nacional. E vamos ver aqui com a Daiane o que andou acontecendo naquelas casas. Eles estão loucos para aprovar alguma medida tributária. Eles querem aprovar qualquer coisa. Então, estão lá brigando, cada um fala uma coisa, mas, Daiane, traz para nós o que aconteceu naquelas duas casas essa semana, por favor. É isso mesmo, presidente. A reforma tributária está bem quente lá na Câmara e no Senado. Então, comecemos pela Câmara. A comissão especial que analisa a proposta de reforma tributária aprovou nesta terça-feira o plano de trabalho da relatora da matéria, da PEC 7 de 2020, a deputada Bia Kicis, do PL-DF. Bia Kicis ressaltou que a medida propõe uma mudança total do sistema tributário. Ela disse o seguinte: essa PEC vem para romper com o que está aí, porque ninguém mais aguenta esse sistema tributário. O Brasil é o país que mais cobra impostos, mas os pagadores de imposto têm muito pouco retorno. Pelo plano de trabalho aprovado, serão ouvidos pela comissão os representantes do Ministério da Economia, da Receita Federal, da Confederação Nacional dos Municípios, CNM, da Frente Nacional de Prefeitos, FNP, e da Confederação Nacional da Indústria, CNI, entre outros. A comissão vai realizar audiências sobre os seguintes temas: os modelos internacionais de repartição de competências tributárias, o impacto dos tributos indiretos sobre o setor produtivo, a progressividade da tributação da renda e do patrimônio no Brasil e a descentralização das receitas tributárias. Hoje, a discussão sobre reforma tributária está concentrada em outras duas propostas, a PEC 110 de 2019 do Senado e a PEC 45 de 2019 da Câmara. Na opinião do presidente da comissão, o deputado Joaquim Passarinho, do PL Pará, a nova PEC é a mais adequada ao contexto pós-pandemia. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL São Paulo, falou dos diferenciais do texto, de sua autoria. Ele disse o seguinte: até hoje, as propostas têm visado aumentar a arrecadação, suplantar as necessidades do Estado. Nada até agora tem sido proposto para melhorar as condições de vida do consumidor final, melhorar o poder aquisitivo do consumidor final, melhorar as opções tributárias para o consumidor final, assim como para o trabalhador. Não há nada na mesa com relação a isso. Entre outras medidas, a proposta reduz os custos tributários para pequenas e médias empresas. Ele continuou: todo o material para formar a pequena empresa, do material de escritório ao capital que vou empregar em maquinário e no estoque, tudo isso será desonerado. Não haverá imposto sobre isso. Ele observou que, nesse caso, as empresas serão tributadas na renda e na propriedade, em vez de no consumo. A PEC está assentada em 4 pilares: desoneração da cadeia produtiva, desoneração da folha, cobrança do imposto de consumo na ponta e liberdade tributária para os entes federados. O texto propõe a descentralização dos tributos atualmente cobrados pela União, com maior autonomia para estados e municípios. Pela proposta, que considera o modelo norte-americano, cada estado poderá eleger a base de incidência de sua arrecadação tributária, de consumo, renda ou propriedade, de acordo com sua realidade socioeconômica. Hoje, a União concentra a cobrança de impostos sobre folha de pagamento, consumo, propriedade e renda. Já os estados são dependentes do tributo sobre consumo e os municípios dos impostos sobre propriedade.
Durante a reunião, a comissão elegeu os deputados General Peternelli, do União São Paulo, Igor Timo, do Podemos Minas Gerais, e Mauro Benevides Filho, do PDT Ceará, como primeiro, segundo e terceiro vice-presidente, respectivamente. Bem, presidente, explique para nós qual é a sua visão em relação a essa PEC 7. PEC 7, ele não é tão nova, ele é de 2020, né? É do deputado de São Paulo, aqui da minha base, de São Paulo, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Já fizemos uma live com ele, já lá naquela oportunidade, lá em 2020, sobre esta proposta. Na verdade, ele está trazendo uma ideia de efetiva federalização dos tributos brasileiros, né? Quer dizer, já que somos um país federalista, né? Uma federação, né? Em que, pela lógica, todos têm que ter sua independência na cobrança tributária, como é em alguns países, especialmente, que é os casos que ele cita, os Estados Unidos, né? Ele traz essa mesma ideia para o país, ou seja, ele acha que tem que ter autonomia, tanto o município como o Estado, como a União, não centralizar a maioria dos tributos na União, até na distribuição da renda, porque você cria um vínculo, inclusive político, muito grande, né? Então, ele quer desvincular isso, ele quer dar mais força, inclusive as câmaras de vereadores, a Assembleia Legislativa do Estado, porque você vai poder legislar de uma maneira melhor em cada Estado, né? E, evidentemente, a União vai ter sua parte dela para justamente fazer o que é dela, né? Fazer projetos pertinentes especificamente à União, né? Então, esse, como ideia geral, é isso, quer dizer, ele abre esse leque, dizendo que tanto essas três esferas de governo, né, União, Estado e município, poderão tributar tanto renda, propriedade ou consumo, quer dizer, três bases, né? Evidentemente, esse é o critério que ele quer utilizar. Inclusive, ele traz alguns números dos Estados Unidos, né? Porque ele dá essa liberdade, inclusive, de se cobrar o que quiser cada município, por exemplo, e cada estado, né? Nessas tributações. Só que, ao longo dos anos nos Estados Unidos, pela própria concorrência, o que se percebe é que as alíquotas são muito semelhantes, porque aí vale, de fato, a concorrência, né? Você colocar uma alíquota muito elevada em determinado estado, obviamente as pessoas começaram a comprar em outro estado, né? Então, é isso que faz hoje essa competitividade saudável no mercado americano, né? Ainda mais agora, não sei como que vai funcionar, da lógica que ele está colocando aqui, a questão das formas de compra, porque você tem hoje um critério de compra muito diferente que você tinha do passado, né? Que são os marketplaces, as formas de se comprar através do mundo digital. Então, você pode comprar de onde você quiser. Você achar que é mais barato lá, não. Lá em Minas, né, dentro de uma lógica dessa, ou né, em Mato Grosso, sei lá. E tem lá o que você quer, um custo menor de tributos, você vai comprar de lá. Então, eu não sei qual critério, evidentemente, que ele quer usar, mas a filosofia é essa. A ideia é dar esse tratamento específico, né? E ele cita ainda mais, que ele dá uma inovada, que ele fazendo para as empresas que estão no sistema, hoje, sistema simplificado, né? As pequenas empresas, as médias e os MEIs, vão ter um critério diferente, né? Na sua desoneração, na sua cadeia, né? Onde uma das ideias é não tributar a parte produtiva dessas empresas. Então, não haverá, não sei qual o critério, enfim, são novidades que ele está trazendo, são ideias novas, de fato, aqui é uma ideia bastante nova, né? Mas, ao meu ver, acho difícil passar do jeito que é, porque, evidentemente, tem todo um cunho político, né? Porque ele quer, eu li mais ou menos o projeto, ele quer acabar com todas as isenções, não vai conseguir, né? Então, tem vários critérios que emperram, inclusive, no próprio Congresso Nacional, quer dizer, não vai se aprovar com muita clareza, muita tranquilidade, tudo o que ele se propõe aqui em termos de desoneração. Mas eu acho que sim, a gente pode pensar e amadurecer a ideia, isso ao meu ver, dentro dessa proposta dele mesmo, né, de dar essa liberdade, né, de utilizar o que existe hoje, né? Eu acho que a gente tem que começar, evidentemente, com uma grande simplificação, né? Então, por exemplo, unificações de legislações
tributárias municipais, uma única, né, que são quase 6 mil municípios do país, fazer uma única legislação para todos os municípios. Quer dizer, o regulamento igual para todo mundo, dentro dessa lógica que está se colocando aqui. Aproveitando o que existe hoje do ISS, por exemplo, né, e incrementar, evidentemente, as questões também de tributos, não só no consumo, mas também propriedade e renda, né? Quer dizer, que são, alguns casos são municipais, alguns outros são da União e alguns são do Estado, né? Hoje, por exemplo, PVA, que é um tributo sobre o patrimônio, que é de veículos, né? Veículos automotores, quer dizer, isso hoje é só do Estado. Então, a ideia aqui é fazer uma redistribuição disso. A ideia dele é essa. E faz a mesma coisa com as legislações estaduais, que são 27, né? 6 estaduais mais o Distrito Federal, também uma única legislação, simplificando, acabando com uma série de regulamentos que não fazem mais sentido algum manter dentro dessa lógica que estamos comentando aqui. Então, não faz sentido, né? E aí sim, quer dizer, você mantém a mesma base, a minha visão, né? A mesma base de tributo que existe, que todo mundo já conhece, né? Trazendo esse grau de simplificação, que já é, vamos dizer assim, um trabalho hercúleo, difícil de se fazer, não é? Você precisa pegar grandes especialistas para poder ajudar na construção dessa uniformização de legislações, né? E aí, evidentemente, com isso você cria um critério aí diferenciado. Quer dizer, a lógica é interessante, é uma coisa nova, tá? E, evidentemente, isso não dá para se aprovar em alguns meses. Isso aqui, obviamente, não ficará para esse ano, né? Nem isso e nenhuma das reformas, porque está muito claro, né, que existe uma grande resistência hoje de aprovar qualquer que seja a reforma, até porque estamos chegando no momento agora de começar a ter um foco, né, eles, congressistas, né, mais voltado à questão das eleições, né? Estão pensando mais nas suas bases, né, como é que vai fazer a sua campanha, e essas coisas funcionam dessa forma. Bem, presidente, ainda na Câmara, no mesmo dia, na terça-feira, foi aprovada a medida provisória 1085 de 2021, que estabelece novas regras para o registro de títulos em cartórios, disciplinando um sistema eletrônico desses registros com conexão entre todos os ofícios do país. A MP será enviada à sanção presidencial. O plenário aprovou todas as 15 emendas do Senado ao texto do relator, o deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB Alagoas, incluindo várias mudanças na legislação sobre registro de imóveis e registro civil. O sistema centralizado estava previsto desde 2009 na Lei 11.977 de 2009 e permitirá a prática de atos e negócios jurídicos com o envio de documentos, títulos e certidões em formato eletrônico, inclusive de forma centralizada. É o chamado Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, SERP, que conectará as bases de dados de todos os tipos de cartórios e será implantado e gerenciado pelos oficiais de registros públicos de todo o país por meio de uma entidade civil de direito privado sem fins lucrativos. Essa entidade seguirá a regulamentação da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, órgão ao qual a Constituição atribuiu a competência para regular os serviços cartoriais. O SERP deve ser implantado até 31 de janeiro de 2023 e ser capaz de fornecer informações de maneira segura sobre garantias de origem legal, convencional ou processual, contratos de arrendamento mercantil financeiro e cessões convencionais de crédito. A partir desta data, os oficiais de registro estarão dispensados de imprimir certidões civil ou de títulos, que deverão ser fornecidas eletronicamente e com o uso de tecnologia para o próprio usuário imprimi-la. Deverá ainda contar com identificação segura de autenticidade conforme critérios do CNJ.
Para ampliar o acesso dos interessados aos serviços digitais, a MP permite o uso de uma assinatura eletrônica avançada, conforme previsto na Lei 14.063 de 2020. Esse tipo de assinatura usa procedimentos de confirmação do usuário e da integridade de documentos em formato eletrônico diferentes da chave pública ICP Brasil, sistema pelo qual entidades particulares credenciadas cobram para emitir certificados digitais. O CNJ poderá regulamentar situações de uso da assinatura avançada nas transações com imóveis, desde que pactuado previamente entre os cartórios e órgãos públicos. Estes últimos poderão conceder para tabeliães e oficiais de registros públicos acesso às bases de dados de identificação civil, inclusive de identificação biométrica, e às bases cadastrais da União, inclusive do CPF e da Justiça Eleitoral. O uso deverá ser para verificar a identidade dos usuários dos serviços de registros. A todo caso, devem ser seguidas as regras da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, e da Lei de Identificação Civil Nacional, ICN. Entre os objetivos do SERP, listados pela MP, estão viabilizar o registro público eletrônico dos atos e negócios jurídicos, o atendimento remoto aos usuários de todas as serventias dos registros públicos por meio da internet, a recepção e o envio de documentos e títulos, a expedição de certidões e a prestação de informações em formato eletrônico, a visualização eletrônica dos atos transcritos, registrados ou averbados dos cartórios, o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os cartórios e os entes públicos e os usuários em geral, a consulta às indisponibilidades de bens decretadas pelo Poder Judiciário ou por entes públicos, a consulta às restrições e gravames sobre bens móveis e imóveis e a consulta a títulos de dívida protestados. O sistema deverá permitir ainda a troca de informações com o Sistema Integrado de Recuperação de Ativos, criado pela Lei 14.195 de 2021, a fim de facilitar a busca centralizada e a indicação para arresto de bens de devedores em locais distintos de seu endereço. A partir de janeiro de 2024, será dispensado o reconhecimento de firma para o registro de títulos e documentos, cabendo exclusivamente ao apresentante a responsabilidade pela autenticidade das assinaturas constantes em documento particular. Isso envolve diversos tipos de títulos, como os contratos de compra e venda em prestações, quitações, recibos e contratos de compra e venda de automóveis, instrumentos de cessão de direitos e de créditos e outros. Entretanto, o documento de quitação constante do título registrado, quando apresentado em meio físico, deverá conter o reconhecimento de firma do credor. Bem, presidente, o que o senhor achou da aprovação dessa MP? Olha, ela é extremamente importante, né? A gente tinha expectativa já tem 20 anos. Essa que é a realidade, né? Por que isso? Porque desde que se criou a chave pública ICP Brasil, né? A gente tem que sempre ressaltar, foi criado pelo governo há 20 anos atrás, né? E nunca tivemos problema de identificação pelo nível de segurança hoje, que permite esse tipo de tecnologia utilizada nessa chave pública, ok? Por que eu estou comentando isso? Porque, obviamente, isso sempre foi uma forma de se vender, né, a certificação digital, né? Usando a certificação digital para ter identificação de quem está na transação, né, nas pontas, né? Quem são que, de fato, faz essa transação, seja lá qual for, né, através de um documento.
E esse documento, evidentemente, agora poderá ser registrado através desse Sistema Eletrônico de Registros Públicos criado, o CEP. Isso, na verdade, é um projeto antigo, né, de difícil aprovação, que envolve muitos interesses, inclusive políticos, e que foram arrastando esse projeto como um todo, né? Mas, enfim, veja bem, existe a lei de 2009, se pensar, né, 2009, estamos falando hoje em 2022, né? 2009 para cá, quantos anos que se passaram já, né? Mas, enfim, eu acho que é importante, sim, esse projeto. Aqui está dizendo de forma muito clara, também será aberto essa transação para as assinaturas avançadas. É bom a gente também trazer de novo à baila essa questão das assinaturas. Você tem hoje no mercado 3 tipos de assinatura: assinatura qualificada, a avançada e a assinatura simples, né? A simples, para esse tipo de situação, está completamente fora do mercado, né? A assinatura avançada, precisa tomar muito cuidado, porque ela nem toda assinatura avançada é criada, porque ela também é criada não só pelo governo, mas tem a assinatura avançada criada no mundo privado. Nem todas têm um nível de segurança adequado, como é a assinatura qualificada, tanto que o nome diz, né? A qualificada é a que pode fazer qualquer tipo de operação, que é justamente o projeto ICP Brasil, chaves públicas formatadas pelo governo, ICP Brasil. Então, ela traz um nível de segurança maior do que a própria avançada. Então, óbvio que isso vai, ao longo do tempo, quem vai determinar qual assinatura que vai utilizar para fazer determinado registro é o próprio consumidor. Quem vai consumir esse serviço, certo? Vai ser um serviço através de um cartório e tudo mais, né? Já existem plataformas, nós mesmos da própria FENACOM temos uma plataforma hoje, chama-se FENACOM Doc, que você sobe registros digitalizados, né? Que poderão se utilizar desse tipo de estrutura. Então, você usa uma plataforma dessa que dispara aí os e-mails para todos envolvidos naquela operação, uma operação seja lá qual for, né? Uma abertura de empresa, uma mudança estatutária, seja lá, não importa, que né? Até, como diz aqui também, compra de imóveis, né? Você vai poder também registrar isso e disparar isso entre todos os entes, né? A grande diferença aqui é que, de fato, você não vai ter que se deslocar, né? Como é feito hoje, tradicionalmente. O jeito que você vai comprar um imóvel, só chamar a todos geralmente vai no cartório, né? Senta lá, o cartorário lê o livro, tal, está tudo de acordo, e todo mundo assina, tal. Enfim, esse tipo de situação deixará de existir, deixará de ter fronteiras. Isso é outra coisa importante, né? Você deixa de ter fronteiras também, até para os registros disso, né? E poderá ser feito à distância. Então, o comprador está em Manaus, o vendedor está lá em Porto Alegre, no Sul, né? E o cartório de São Paulo, por exemplo, não sei que pode fazer dessa forma, mas enfim, né? Não importa onde é imóvel, de repente o imóvel é em São Paulo, ele faz em São Paulo, né? Mas o dono está no Sul e o comprador está no Nordeste. Então, você faz essa operação toda digital, o documento fica numa plataforma, como estou dizendo, nós temos essa plataforma e temos hoje uma parceria com essas associações dos cartórios para poder fazer esse tipo de trabalho. Também demorou para sair, né? Até porque não havia ainda essa aprovação clara, né? Então, agora, como já está realmente definido, já começam a sair hoje no mercado, nós e tantas outras plataformas fazendo esse tipo de trabalho. Muito importante, que é um trabalho para o consumidor aí final, né? Ter essa liberdade de escolher onde ele vai fazer a sua aquisição, ter essa praticidade de não ter que se deslocar para fazer o que for. E veja bem, tem vários regramentos. De repente ele lê o texto lá, não concorda, ele pode discordar, fala, não concordo. Tem isso nas plataformas. Então você faz isso e manda o documento volta para todo mundo recebe, toma ciência de que determinado envolvido na operação não concordou e diz o porquê, ele justifica. Enfim, faz o acordo. Na hora que tudo estiver ok, harmonizado, aí todo mundo assina à distância. Isso fica automaticamente registrado em determinado cartão. Então, eu acho que isso é muito bom para o país, é uma forma de desburocratizar essas operações. Você acabar aqui, por exemplo, a autenticação, né, dos documentos, que é uma coisa absurdamente ilógica, né? Hoje não fará mais sentido isso, né? Até porque existe falsificação nisso, enfim. É difícil? Mas tem, né? Também tem, né? Agora, aqui, nesse caso, é uma coisa digital, eletrônica, com garantia,
esse documento fica guardado, né? Também tem esse tipo de serviço de guarda dos documentos pelo tempo legislativo que se necessita que determinado documento fique guardado, então você guarda esse documento também, né? Existe a venda desse serviço também para essas empresas que fazem as plataformas, que eu acho que é muito interessante. Isso, de fato, é extremamente importante, interessante, agilizará, inclusive, o processo de abertura de operações, qualquer que seja aqui no nosso país. Perfeito, presidente. Bem, no Senado, a falta de quórum impossibilitou novamente a votação da proposta da emenda à Constituição, a PEC 110 de 2019, referente à reforma tributária, na Comissão de Constituição e Justiça nesta terça-feira. Diante da presença de apenas 13 senadores, são necessários, no mínimo, 14 para deliberação. O presidente do colegiado, Davi Alcolumbre, do União Amapá, cancelou a reunião. A matéria já recebeu 252 emendas, das quais quase 70 foram acatadas, mas ainda não há consenso entre os membros da CCJ para sua análise. Relator da matéria, o senador Roberto Rocha, do PTB Maranhão, mostrou-se indignado com o novo adiamento da votação e disse não entender o porquê do boicote. A reforma tributária tem sido discutida há anos no parlamento. No ano passado, foi encerrado o trabalho da Comissão Mista da Reforma Tributária, que serviu de base para o relatório apresentado por Rocha, que, à época, presidiu o colegiado formado por senadores e deputados. O relator da reforma disse que apresentaria nesta terça-feira alguns ajustes firmados a partir de negociações de destaques apresentados em contraponto ao relatório. O último debate da matéria na comissão ocorreu no dia 16 de março, quando o relator apresentou sua última complementação de voto. Ele disse o seguinte: quando terminou a discussão, tivemos 8 destaques, dos quais 7 foram feitos acordos. Deixamos para fazer o cumprimento do acordo na CCJ. O que não foi feito acordo vai a plenário. Temos uma caminhada longa pela frente, mas não estamos conseguindo dar o primeiro passo, disse Rocha, que acrescentou avaliar a saída da composição da CCJ. O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, avaliou que o trabalho do relator está muito bem feito. Para o senador Plínio Valério, do PSDB Amazonas, a não deliberação da matéria não é uma surpresa por não ser fácil, já que atinge diretamente interesses regionais. Apesar de envolver 26 estados e o Distrito Federal e quase 6 mil municípios com legislações próprias, a reforma tributária precisa ser feita independentemente de ser ano eleitoral ou não, na opinião do senador Carlos Viana, do PL Minas Gerais. Viana disse que é preciso diálogo. Para ele, estados e conselheiros de fazenda têm mantido uma posição muito radical em relação a qualquer tipo de mudança. Titular na CCJ, o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos Paraná, comemorou nas redes sociais a falta de quórum na comissão. Ele disse o seguinte: essa PEC 110 não tem apoio nem na CCJ. Essa reforma é muito ruim, piora a situação do Brasil, declarou. E aí, presidente, comente para nós essa decisão aí do adiamento da reunião na CCJ. Olha, eu já esperava isso, né? Aliás, eu sou favorável a não se aprovar agora essa reforma que estamos aí no último ano de governo, 4º ano, portanto, foi discutido ao longo desses anos todos e não se chegou a um consenso ainda. Então, agora não dá para aprovar em 2, 3 meses uma reforma tão complexa como essa. Aparecendo, inclusive, outras no caminho, trazendo outras visões, né, e que tem que se analisar, na minha opinião. Então, tem que ter todo cuidado, sim, né? Até porque tem muitos interesses, a gente sabe disso, né? Então, não é fácil um país como o Brasil, um país continente como o Brasil, com diversas
situações e mundos diferentes, vamos colocar assim, nessas regiões, né? Com propósitos distintos, enfim. É difícil você chegar num consenso, numa união de ideias que possa melhorar. Agora, a gente precisa pensar com muita clareza no país, né? Todo mundo está lá no Congresso, especialmente, tem que pensar no país, né? Não em sua região especificamente, mas no geral, no global, é que nem um jogo de xadrez, e fazer o jogo andar de uma maneira em que o Brasil vai ganhar esse jogo. Então, é isso que a gente tem que pensar com muita clareza. A gente sabe que tem alguns mecanismos, tem alguns meios, né? A própria legislação atual, eu sempre bato nessa tecla, vamos procurar simplificá-la, né? Eu acho que isso trará já um benefício enorme, um caminho enorme avançado, você está entendendo? Então, mesmo que não se faça uma mudança radical em critérios legislativos, mas eu acho que a simplificação ela é bem-vinda em todo momento, né? Então, a unificação, volto a falar, a unificação das legislações estaduais numa única, municipais numa única, né? E nessa simplificação, a redução já de critérios que existem hoje, né? Mitigando aí a questão da concorrência desleal entre estados e municípios, né? Isso é uma coisa importante. E trazendo um regulamento claro, né? Acabar com uma série de situações que se tem, não é? Por exemplo, no ICMS, que é, acho que o imposto sobre consumo mais complexo do país e mais representativo, né? Acabar com substituição tributária, enfim, acabar com o diferencial da alíquota, acabar com uma série de regramentos criados aí que não fazem sentido, né? Então, eu acho que isso dá para se fazer com muita clareza. Voltar a falar, não é fácil? Não, não é fácil. É fácil falar aqui como eu estou falando, mas você precisa juntar muitos bons especialistas que podem trazer assim, soluções importantes para melhorar muito essa relação, né? Então, eu creio que esse talvez seja o melhor caminho. Agora, o fato de não passar denota aí o que eu estou comentando, né? Porque realmente os senadores começaram a perceber que não é simples. Ele começa a analisar na base o próprio projeto, né? Ele é complexo e não é fácil também. Então, essa é a motivação, ao meu ver, que faz com que isso não vá para frente e, com certeza, não irá ter aprovação alguma nesse ano eleitoral. Perfeito, presidente. Bem, muito obrigada mais uma vez pelas considerações, pela análise. E próxima semana estaremos de volta trazendo os principais acontecimentos lá do Congresso Nacional. Até mais, pessoal. Até mais, meus amigos. Obrigado. Aí foi realmente uma semana bastante agitada no Congresso. Vamos ver a semana que vem, não? Que virá o reflexo de tudo isso aqui que está acontecendo naquelas duas casas. Ok? Obrigado, Dani. Obrigado a vocês. Bom fim de semana. E até a semana que vem, se Deus quiser.